Danico, que história é essa que você foi para consultoria, cara? O investment banker não vai para consultoria. Como isso aconteceu para você? E que bom que você voltou pro lado negro da força. Né? Não, agora, brincadeiras à parte. Banker, consultoria, dá certo, não dá certo, semelhanças, diferenças. Tem muita gente que me pergunta isso. Sim, não, bacana. Da minha perspectiva, tem sim muitas diferenças, mas também tem algumas semelhanças, né? Então, começar pelas semelhanças que eu acho que ajuda. Bom, para começar, é um papel de advisor, né? Então, no sentido que você está assessorando alguém a tomar uma determinada decisão. Uhum. Claro que, aí já entrando um pouco nas diferenças, o tipo de projeto muda, mas no fundo você está assessorando alguém a tomar uma decisão, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, é um trabalho que funciona por projeto também, né? Então, essa dinâmica de trabalhar num projeto é muito parecida. Então, você tem um determinado período, você trabalha com o cliente, onde você tem que preparar material para o cliente, vai apresentar nos mais diferentes níveis que o projeto demanda. Na McKinsey eu também apresentei para conselho, mas eu acho que o nível de senioridade de exposição que acaba tendo no Investment Bank é maior, né? Não que você tenha na McKinsey, você também interage mais com os outros níveis, por assim dizer, né? Você acaba tendo que, por vezes, ajudar a vender um determinado projeto de implementação por todos os níveis, né? Então você conversa com o conselho e com a gestão, com a alta gestão, o que tem que ser feito, e depois você ajuda em algum grau a implementar, então você acaba falando com as demais pessoas também. Ou quando você está num processo de diagnóstico, né, tentando pegar um diagnóstico do que está acontecendo, você tem que meio que falar com outros níveis da organização, o que num projeto de M&A acaba não acontecendo, né? Agora, apesar de trabalhar em projeto, ter cliente também, tem muita coisa que é diferente, né? E para bem ou para mal, né? A natureza do projeto, né? Eu acho que o projeto de investment bank, seja M&A, algum tipo de levantamento de capital, você vê a conclusão dele, a conclusão é a compra. Uhum. Claro que você não vê a implementação, né? A fusão acontecendo depois, né? Acabou o projeto, você fez o buy side ou sell side, você sai. Eu falo que a IB é transacional. É transacional, exatamente. Né? De qualquer forma, ou é um IPO, ou é um private equity raising, ou uma venda, uma compra. Exatamente. E a gente vive até o final da transação. Aí depois o que ele vai fazer com esse capital, como ele vai alocar esse capital, como é que vai ser a integração pós-M&A, e aí a gente já não participa, né, tanto quanto. Já uma McKinsey participa, né? Tem muitos projetos de post-merge também, né, na McKinsey. Então, você fez PMI? Não. Mas é uma vertical forte. Então isso é diferente. Muitos projetos que eu fiz, eu senti que, na verdade, a gente fez a apresentação para autogestão e a implementação dele, se ele foi de que forma, já ficou menos óbvia para mim, né? Porque você deu uma recomendação e saiu. Ele ficou feliz com essa recomendação. Em alguns casos, ele discutiu com o conselho na sua própria presença, e aí você viu se aquilo vai ser adotado ou não e de que forma. Muitas vezes não, tá? Você fez a apresentação, ok, agora você sai e a gente vai discutir isso num outro fórum, por aí vai. Então, eu sinto que em banking você sente um pouco mais próximo do dia a dia, o seu resultado final ele fica um pouco mais tangível. Embora na construção do trabalho você tenha muito contato com a economia real, né? Eu fiz projeto faz tanto tempo, não tenho nem problema de falar, mas na Vale do Rio Doce. Cara, Vale eu fiquei alguns meses viajando entre Carajás e as minas ali em Minas Gerais, literalmente entrando em caminhão, sabe aqueles caminhão fora de estrada que tem, né? Que entrei com um caminhão gigantesco, um Terex, um Caterpillar, que ele tem uma caçamba, que ele tem como se fosse um mostrador de uma balança, né? Porque ele precisa ver, depois uma escavadora, coloca o minério de ferro ali em cima,
E ele precisa saber quanto que ele coloca, porque senão você começa a quebrar a suspensão do caminhão, por aí vai. Então, lá, o cara que está o operador, ele está olhando para ver se não passa de 250, né? Mais ou menos. O que é esse 250? 250 toneladas. Opa! Então, tem um caminhão, tava eu e um cara lá, o cara tava dirigindo, eu tava lá meio que tentando me proteger. Não. Aí ele começa a dirigir, tá chovendo um pouquinho, né? E numa mina, né? Você já deve ter ido, ela tem seu desnível, né? E ela começa a descer, sabe quando o caminhão começa a sair de traseiro, o cara tranquilo, ouvindo a musiquinha dele, e tem o quê? 200 fuscas, né? Na sua caçamba. Então, esse tipo de coisa você consegue ter no projeto de consultoria, porque você está mais perto da operação, dependendo do projeto, claro, para tentar ajudar numa determinada recomendação, chegar numa determinada recomendação. Uma coisa que muda muito, duas coisas que mudam muito para mim, para quem quiser, né, estiver cogitando as duas carreiras, eu sentia que consultoria se viajava muito mais, porque você trabalha num projeto e você está no cliente. E a segunda coisa, né, eu vou falar as duas ao mesmo tempo, você trabalha em um projeto, a não ser quando você fica mais senior, né, você tem um relacionamento mais, você tem uma atuação mais comercial, você trabalha em um projeto por vez. Já em banking, você não trabalha desde estagiário, você trabalha em mais de um projeto por vez. E aí isso traz certas consequências para o seu lifestyle. Né? Então, por exemplo, na McKinsey, eu passei um ano fora. E o fora tinha reunião segunda-feira de manhã no Polo Petroquímico de Camaçari, tinha que viajar todo domingo à noite para estar lá para trabalhar na empresa que a gente estava durante 4, 5 meses. Né? Toda semana. Você já era casado nessa época? Não, nessa época não. Mas para quem é casado é complicado, para quem tem filho é complicado. Né? Então, eu vejo os meus colegas que continuaram assim em McKinsey, bem, tem alguns colegas que estão bem mais senior agora, obviamente. Eles ainda viajam bastante e é um preço pessoal que não é pequeno. Em banking, você trabalha talvez mais horas, mas é mais aqui em São Paulo. Então eu saía... Especialmente para o Júnior, né? Especialmente para o Júnior. Cara, quantas vezes não saí da Goldman, no Lazar mesmo, mas da Goldman, mesmo do Deutsche, né? Cara, de madrugada, virado, mas eu dormia na minha cama. As poucas horas que sobravam, eu dormia na minha cama. Pô, se eu estou no Polo Petroquímico de Camaçari, mesmo que eu saia às 7 horas da noite, cara, eu vou dormir no hotel. Né? Então, aí você está longe dos seus amigos, você está longe da sua família. Quando você é jovem, não é necessariamente ruim, porque esse projeto em Belo Horizonte, você sai, você vai jantar, também tem o seu lado bacana. Uhum. Mas é questão de gosto. Então, eu sentia que eu trabalhava mais horas em investment banking do que em consultoria, mas eu dormia mais em casa, eu estava mais presente. Né? Então, isso que ajudava. E essa questão de ser vários projetos ao mesmo tempo também acaba impactando. Por quê? Porque claro que você está no projeto de consultoria, você tem seus picos e vales, mas você não tem o que acontece em investment banking quando você está em 4, 5 projetos ao mesmo tempo e 2 projetos vão para o pico ao mesmo tempo. Isso que pega. Isso que pega em investment banking. Né? Porque se você está, como você tem muitos picos e vales, mas eles se alternam, tudo bem. Uhum. Você está trabalhando em 2 projetos. Um tem uma prestação importante semana que vem, que você vai varar à noite. E o outro está tranquilo, porque você está esperando agora, sei lá, as non-binding offers do projeto que você está tocando, o sell side. Bem, você não tem que fazer muito que o outro, a não ser fazer ali algum tipo de acompanhamento. O trabalho grosso vai vir, mas não é só naquele momento. O problema é quando você recebe, você está recebendo oferta de 2 projetos e terminando o SPA do outro. Aí que pega, aí que ferra. Então, por isso que eu acho que é muito questão de gosto e de estilo. Acho que ter experimentado os 2 para mim foi muito bacana e nessas casas que eu tive a sorte de passar. E assim, sendo o meu viés, talvez, eu acredito muito que somente no começo de carreira você tem que trabalhar com as melhores instituições que você consegue, com as melhores pessoas que você consegue.
quase você tem se você tiver uma McKinsey, um JP Morgan, aí você tem um problema, mas assim, se você tem uma que claramente se destaca, cara, você não vai estar errado. Não vai estar errado, vai lá. Existe sim transição, ainda mais no curso de carreira, depois você vai querer fazer um MBA, existem outras portas para você tentar, eu sou prova viva disso, né? Eu fui de bank, saí, voltei. Então, mas são duas carreiras muito, muito bacanas e muito bonitas, né? E acho que forma muito, né, o profissional para frente, né? Eu vejo como foram meus anos na GEL, né? E outras pessoas também que tinham backgrounds parecidos, né? Lá tinha gente, ex-analista de crédito, pessoas que trabalharam também, que tinham montado o negócio, cada um traz uma peça do quebra-cabeça, né? E ter esse pensamento estruturado ajuda muito, né? E as duas indústrias acabam trazendo isso, no meu entendimento. Boa. Acho que as duas indústrias dão uma experiência incrível e o que eu acho mais importante é a oportunidade de trabalhar com pessoas brilhantes. Né? Total. Eu acho que isso, elas são muito parecidas. Total, muito. Muitas são brilhantes, tanto no aspecto profissional, né, quanto no aspecto humano. No fundo, você quer trabalhar com pessoas éticas, pessoas que, assim como você, são trabalhadoras, têm os mesmos valores. Né? Meu avô tinha uma frase e falava que não são os opostos que se atraem, são os semelhantes. Então, no fundo, você quer trabalhar com pessoas que fazem você se sentir bem. Se você é uma pessoa ética, uma pessoa que é trabalhadora, uma pessoa que quer vencer do jeito certo, putz, esse lugar tá cheio. Também tem suas maçãs, não vou falar podres, mas suas picaretas em qualquer lugar. Acho que em Harvard eu vi também, entendeu? Então, isso tem em tudo quanto é lugar. Mas, na média, são pessoas que cara, fazem diferença. E não só fazem diferença porque elas estão trabalhando no seu dia a dia, mas porque ela vai te dar a oportunidade de trabalhar em projetos com pessoas também do mesmo nível que você vai reencontrar ao longo da sua carreira. Seja porque ela trabalhou junto com você, seja porque ela trabalhou num outro banco, mas estava do seu lado, no mesmo lado da transação, ou estava do outro lado da transação, seja um cliente, e quando você começou a trabalhar com ele, ele também era um analista, mas 20 anos depois ele era o CEO da empresa. Pode acontecer. E você vai criando esse tipo de relacionamento, né, fazendo um bom trabalho. Cara, as pessoas não se esquecem das pessoas que elas gostaram de trabalhar. Então, poder investir isso no dia a dia, é fazer bem o básico. Você faz bem o básico de forma correta, tem a atitude correta, cara, você acaba sendo lembrado quando uma oportunidade acaba aparecendo. Isso é ouro, né? É verdade. Ficou empolgado? Tá na dúvida se o M&A faz sentido para você? E você não está pronto ainda para falar com um assessor e quer estudar? Minha sugestão é: procure o curso M&A Avançado da Bankers Academy. São 6 encontros que eu gravei, são mais de 12 capítulos diferentes, com tudo que você precisa saber sobre M&A. Te garanto que a sua cabeça vai ficar fervendo. Depois você me procura e a gente bate um papo. O que você acha?